Olá a todos, me chamo Guilherme Sovinski, sou aluno do quarto ano da graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa e hoje vim apresentar meu trabalho intitulado como Adesivos Universais associados a silanos de 1 ou 2 passos na adesão a silicatos de lítio. Essa pesquisa é uma parceria realizada com a Universidade Rei Juan Carlos em Madrid, na Espanha. Introduzindo um pouco mais sobre o tema, as cerâmicas vítreas são materiais de escolha para restaurações indiretas, devido às suas estéticas superiores e resistência mecânica. O disilicato de lítio, em particular, destaca-se pela sua combinação de translucidez, estética e resistência, o que torna ideal para coroas, facetas e outras restaurações. No entanto, a adesão entre essas cerâmicas e o cimento resinoso pode ser desafiadora, e para assegurar a durabilidade dessas restaurações, a superfície cerâmica precisa ser adequadamente preparada para receber esse cimento resinoso. E os silanos, eles são agentes de acoplamento que vão promover a ligação química entre a cerâmica e o adesivo do substrato dentinário que vamos administrar normalmente nesse substrato que receberá essa cerâmica. Hoje em dia no mercado existem diferentes protocolos adesivos para aplicação desse silano, incluindo de 1 ou 2 passos ou seguindo os não hidrolisados e os hidrolisados. Já os adesivos universais, eles são formulados para simplificar os protocolos clínicos, combinando primers e adesivos em um único produto. Alguns desses produtos já contêm silano em sua composição, enquanto outros necessitam de uma aplicação separada desse silano. O protocolo ideal de associação entre silanos e adesivos universais ainda é um tópico de investigação. Com esse cenário, o nosso grupo buscou fazer essa pesquisa com o objetivo de avaliar os silanos de 1 ou 2 passos associados aos adesivos universais, contendo ou não silano, na resistência de união e cisalhamento e na interação química ao silicato de lítio. Falando um pouquinho mais sobre os grupos experimentais, a gente selecionou 4 adesivos presentes hoje no mercado que possuem 2 versões, que contêm ou não silano em sua composição. Selecionamos o Amba Universal Plus, Amba Universal, Single Bond Plus e Single Bond Universal. Foram realizados 16 grupos, sendo ele o primeiro grupo apenas o adesivo, o segundo grupo a associação da adesivo universal mais silano de primeiro passo e o terceiro grupo a associação de adesivo universal mais o silano de segundo passo. Utilizamos silanos da mesma marca em que o adesivo para que tivemos esse controle dessas diferentes marcas que utilizamos. Utilizamos silanos de um passo da FGM Progil, e também SP da 3M, o silano experimental da 3 da FGM, que foi um produto disponibilizado pelo fornecedor FGM, e também utilizamos o silano de 2 passos da Dentsply. Falando um pouquinho mais sobre os espécimes e como foi feito o preparo dele, selecionamos 22 blocos de silicato de lítio que foram cortados em 8 partes, totalizando 176 espécimes. Destes 160, 10 para cada grupo foram embutidos em canos PVC e resina acrílica e neles feitos os corretos protocolos seguindo todos os dados dos fabricantes. Também inserimos nele matrizes de Taigon com cimento dual resinoso. Essas matrizes são utilizadas para que a gente tenha uma espessura uniforme e foram encaminhados para a máquina de ensaio universal para a gente entender um pouquinho mais sobre a resistência de união e cisalhamento. E nela a gente consegue mensurar a força necessária para que ocorresse essa fratura na interface de união. E os restantes dos 16 espécimes, um para cada grupo, eles foram encaminhados para análise da interação química, onde a gente vai entender um pouquinho mais quanto de silano e de silicato de lítio tiveram essa interação nos diferentes protocolos. Os dados foram submetidos à Nova Fator 1 e à TUC. Falando um pouquinho mais sobre os resultados, antes de entender mais um pouquinho sobre o gráfico, o padrão de falhas desses espécimes foram 96% adesivas e mistas, ou seja, nosso trabalho foi validado com grande maioria tendo esse padrão de falha que é necessário.
Falando um pouquinho mais sobre o gráfico, a gente pode ver esses diferentes adesivos que foram propostos e a associação deles. Quando a gente compara primeiro, antes de comparar a associação, vamos comparar os diferentes adesivos com sua composição, né? Os que contêm e os que não contêm silano. Os adesivos que contêm silano em sua composição apresentaram resultados maiores em relação aos que não contêm, ou seja, foi feita uma resistência maior para que ocorresse essa fratura na interface de união. Já quando a gente compara a associação desses adesivos, os silanos de 2 passos apresentaram resultados ainda maiores quando comparados aos adesivos universais associados aos silanos de 1 passo. Podemos ver isso no AUP mais silano experimental de 2 passos da FGM, como também do SBP mais o silano de 2º passo da Dentsply. Podemos complementar esse gráfico através do espectro de micro-Raman. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração nisso é o pico característico de silicatos de lítio, que seria o nosso grupo controle. Esse é o pico característico nessas duas apontamentos aqui. Podemos perceber, quando comparamos aos outros adesivos e aos outros protocolos feitos, que tivemos uma queda significativa, principalmente quando observamos a primeira linha, quando comparamos a última linha do silicato de lítio. Essa queda foi significativa, ou seja, a interação entre o silicato e o silano ocorreu. Quando comparamos a segunda linha, que é um adesivo sem silano, essa queda não foi significativa. Ocorreu uma interação de outras moléculas, outros monômeros que possuem esse adesivo. Quando comparamos aos silanos tanto de 1 passo quanto de 2 passos, ocorreu também essa queda significativa e ainda maior. Portanto, podemos concluir que a combinação de silanos de 2 passos com adesivos universais, eles melhoram a performance adesiva dos silicatos de lítio, e a inclusão de silano em adesivos universais mostrou-se eficaz para otimizar a adesão, contribuindo também para uma simplificação dos procedimentos clínicos e também como revisão sistêmica. Aqui estão as nossas referências. Agradeço a todos a atenção.